Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenneth e hoje no canal Aqui Você Entende, nós vamos falar sobre perspectivas isométricas, que é este desenho aqui, e projeções ortogonais ou vistas ortogonais, que é isso daqui, esses três desenhos aqui. Esses desenhos, eles trabalham em conjunto, porque eles me ajudam a entender o que eu estou projetando. Imaginem o seguinte: eu vou pegar um objeto qualquer, vou imaginar na minha cabeça e vou projetar. Por exemplo, esta caixinha aqui, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar esta caixinha, que é um objeto bidimensional, em uma figura bidimensional como esta. Então, eu tenho que desenhar ela de várias formas diferentes para que eu não tenha erros na minha caixinha. Pensem o seguinte: se eu desenhar errado, a pessoa vai entender errado e, portanto, vai fazer o objeto errado. Então, eu tenho, para diminuir o máximo de erros, né, desenhar da forma mais correta possível, seguindo todas as normas. Então, o que eu vou fazer? Uma isométrica, que é uma perspectiva, e as projeções ortogonais. Vamos lá? A perspectiva isométrica, ela tem esse nome porque ela tem uma propriedade muito especial. Eu posso pegar as medidas, se eu quiser, aqui diretamente no meu desenho, onde eu tenho a altura aqui na vertical e dos dois lados aqui eu vou ter um ângulo de 60 graus, de forma que eu tenha 60 graus e um ângulo no meio aqui, 60 de um lado, 60 do outro, e o ângulo aqui então fica sendo de 120 graus. E dessa forma, qualquer medida que eu pegar em um dos ângulos, desculpem, em um dos eixos, é uma medida real, em tese, tá? Aqui eu tenho as minhas projeções ortogonais ou vistas ortogonais, que funcionam da seguinte maneira: aqui eu vou ter a minha vista frontal, que é este desenho visto deste lado aqui. Então, minha vista frontal está aqui, certo? Agora eu vou desenhar as outras vistas. A minha vista lateral esquerda, eu vou desenhar do lado direito, onde eu tenho, por exemplo, o verdinho claro, a face verdinha clara, aqui embaixo, ó. Verdinha média, aqui no meio. Verdinha mais escura, aqui em cima. Vejam que eu coloquei linhas chamadas linhas de chamada, justamente. Por quê? Porque eu tenho que fazer com que os desenhos se conversem, tá? Então, aqui a minha vista lateral esquerda. E aqui, vista lateral esquerda. Por fim, eu tenho a minha vista superior, que é a vista de cima, onde eu tenho a mesma coisa. A face azul clarinha, aqui, azul intermediária, aqui, azul mais escura, aqui. Esta é a minha vista superior. Vejam que minha vista superior vai ficar embaixo. Então entendam o seguinte: vista frontal no meio, vista lateral esquerda do lado direito, vista superior embaixo, tá? Se eu tivesse uma vista inferior, seria em cima. Se eu tivesse uma vista lateral direita, seria do lado esquerdo, e assim sucessivamente. Por causa das projeções, tá? Mas basta saber isso. Agora vejam o seguinte: eu tenho que colocar as linhas de chamada, aqui, porque os desenhos têm que se conversar. Eu tenho que ter noção que esta linha é esta linha aqui. Tem que ter noção que esta linha é esta linha aqui.
esta linha é esta. E assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, esse ângulo de 45 graus aqui é dado, por quê? Porque eu tenho que ter esta medida exatamente igual a esta medida, tá? E aí, esta técnica do ângulo de 45 me permite isso. De forma que esta medida é esta medida aqui. Não pode ser maior nem menor, né? E assim sucessivamente. Ok? Vamos ver isso no AutoCAD. No AutoCAD eu vou ter este desenho. Ele é tridimensional. Vejam, eu vou ter frontal, a lateral esquerda e a superior. Só que deixa eu deixar no ângulo certo. Ok? E a minha isométrica, está aqui. Só que pode acontecer o seguinte: este é um objeto simples e é fácil desenhar. Pode ser que eu tenha objetos mais complicados, por exemplo, uma canaleta, eu tenho detalhes a mais a colocar. Vamos ver? Veja a canaleta. Eu tenho o U aqui, ó, que é a minha vista frontal, certo? Ou seja, lembrando, minha vista frontal, ela vem daqui. Então, vista frontal, vista frontal. A lateral, ou vamos fazer a superior, que ela tem um detalhe bem interessante. Parte escura, parte escura. Parte mais clarinha, parte mais clarinha ainda, mais clarinha ainda. Eu enxergo tudo. Minha vista superior. Então, V superior, V superior. Ok? Agora vamos ver a vista lateral esquerda. A minha vista lateral esquerda, eu tenho uma parede laranja, que é exatamente esta daqui. Só que eu tenho minha paredinha amarela, que eu não enxergo, mas ela está aqui. Eu tenho que representar este fundo, ou seja, este fundo aqui, ó. Por isso eu puxei aqui a minha linha de chamada, para saber que o fundo está aqui, ó. E aí eu tracejo ela. Por quê? Porque eu não enxergo. Se eu estivesse enxergando esta face, eu teria que deixar ela contínua. Vamos ver aqui no AutoCAD. Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Aí vocês podem se perguntar, mas olha, no meu AutoCAD é um objeto e esse objeto não tem aquele tracejado, né? Como tem no outro caso. Mas vejam que é um objeto tridimensional, ele existe, tá? O que acontece é que eu pedi para o AutoCAD deixar isso como um sólido. Então eu não vejo atrás da minha parede, né? O que eu posso pedir? Vou falar para o AutoCAD deixar apenas as linhas. E aí, olhem que eu, quando coloco em vista lateral esquerda, me aparece sim a linha. Mas não deveria ser tracejada? Vejam que não neste caso. Por quê? Porque ele é um sólido, não é uma representação de um sólido. Pela norma, eu tracejo ela, mas em tese, uma linha contínua porque o objeto existe, a linha existe, tá? Eu só vou tracejar para representar que é algo que eu não enxergo.
Bora ver o outro? Esta é uma das situações mais críticas do desenho. Por quê? Porque aqui eu tenho uma rampa. Nesse caso, a minha representação muda um pouquinho. Vamos ver? Eu tenho aqui, ó, meu U em amarelo, o U em amarelo, tá? Tenho lá a face vermelha aqui, a minha rampa em roxa e essa cor aqui, tipo tijolinho, aqui, a minha vista superior. A minha vista lateral, ó, reparem que quando eu projetei para cá, ó, eu tenho esta face menor do que esta face aqui, ó, né? Então significa que este lado é menor que este lado aqui. Este lado, né, é menor do que este lado aqui. Por isso, aparece um pouco do verde, ok? Este canto, ele está representado como tracejado aqui. E este cantinho está representado como tracejado aqui. Que é esta linha aqui. Esta linha de cima seria esta linha que está acompanhando aqui. Vamos ver isso no AutoCAD. Vendo aqui no AutoCAD, vejam que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a face e tenho esta outra linha aqui, ó. Certo? Então, olha, então, de novo, um objeto tridimensional. Poderia ver de qualquer lado que eu quisesse, né? Mas eu vou representar ele da forma correta. Ou seja, né, dessa forma em perspectiva. Vejam que aqui era um amarelo, né? Esse daqui seria o roxo, vermelho, verde claro, verde escuro, né? E vamos ver como fica isso, né? Usando somente linhas. Por fim, vendo somente as linhas, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Porque uma é a parte de baixo, as duas posteriores, neste caso aqui, são a rampa. Aqui é o final do verde claro, aqui é o final do verde escuro. Vamos ver? Então quer dizer que estas duas deveriam ser tracejadas. Vamos voltar ao desenho. Vejam que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, como estava lá no AutoCAD. A primeira é o fundo, as duas tracejadas aqui da minha rampinha roxa, este final do verde claro e este final do verde escuro, ok? Entendam que se um desses desenhos tiver erro, vai acarretar de eu possivelmente ter erro na minha peça. Então, todos eles, independente de qual for, eu tenho que desenhar da melhor maneira possível para não ocasionar erros na minha peça. E aí vocês podem pensar, ah, então é só engenharia mecânica. Não, qualquer engenharia usa isso basicamente. A civil, eu poderia estar com uma planta, um corte, com uma fachada, né? Ah, a mecânica com peças, a produção poderia ser vários ângulos de visualização da fábrica, e assim sucessivamente. Bom, isso é tudo por hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Fiquem com Deus, tamo junto, um grande abraço e valeu!